Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Conforto Zero, toda quinta-feira às 19h30, uma nova história, um novo episódio. Hoje a minha responsabilidade tá lá no talo, tô aqui com a minha chefe e ela também é apresentadora de podcast, então hoje a minha responsabilidade tá um pouco acima do normal. Vem comigo que hoje a gente vai tirar a Adelaide da zona de conforto. Bom, hoje vocês vão conhecer um outro lado da Adelaide, que talvez você, até quem conhece, não conheça, tá? Muitas pessoas vão conhecer ela do zero hoje, outras que estão com ela sempre vão enxergar um outro lado da Adelaide. Adelaide, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma honra receber você aqui. Obrigada, é uma honra estar sentada aqui com você. Já tô tensa. Ah, tá nada. Nada te abala. Duvido. Hoje vamos descobrir. Sem falar o que você faz, quem é a Adelaide? Sem falar o que eu faço, Adelaide é alguém que não desiste. Ponto. É isso. Bom, eu acompanho você, eu sei da força que você tem, você é arretada em tudo que você faz, você arrasta as pessoas a serem a sua melhor versão, você trabalha o empoderamento das pessoas, não só o feminino, se fala muito sobre empoderamento feminino, sim, mas você traz o empoderamento para todos que estão à sua volta. Mas falando exclusivamente sobre a mulher e os negócios, a mulher empreendedora. Existe, de fato, uma barreira? Ou já existiu, isso é coisa do passado? Hoje, mulher e homem estão equalizados no mundo corporativo. Como que você enxerga isso? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acredito, Rafa, que a gente ainda está longe de uma equiparação, sabe? Principalmente dentro das empresas em que existem cargos. Não tem como a gente achar que uma mulher que ocupa o mesmo cargo que um homem, ela recebe o mesmo que ele. Porque a gente sabe que isso não é ainda uma realidade, não dentro do Brasil. Que a gente já avançou, é fato. Que a gente já ganhou espaço, também é fato. Dizem que o mundo, nos próximos milênios, será das mulheres. Está tudo bem. Mas eu acredito que ainda é uma jornada, ainda é um percurso a ser percorrido, né? Algo que aquilo que se foi plantado lá no primeiro voto feminino, em todas essas demandas em que a gente foi para as ruas, em que a gente pediu tanto para ser ouvida, né? A gente acredita que ainda tem muito a ser feito. Hoje não mais indo para a rua. Hoje é mostrando que resultado tem que chegar primeiro do que ser feminino ou ser masculino. Não tem isso. Se o resultado de uma mulher é o mesmo resultado de um homem, tem que haver uma equiparação salarial, né? E de respeito também, porque ainda que eles recebam o mesmo, dentro do mundo corporativo, ela não vai ser vista nem respeitada como ele. E sim, isso ainda é uma barreira. Não tem como não enxergar isso ainda como uma barreira. E não tem como deixar isso de lado, achar que isso não acontece. Acredito que dentro do empreendedorismo, quando a mulher é dona da empresa, ela toca a sua empresa, ela é uma líder, tem liderados. Dentro dessa circunstância, pode ser que já haja algo muito próximo da equiparação. Mas não quando uma mulher ela é funcionária, uma CEO de uma grande empresa, a ser comparado com um homem CEO de outra grande empresa que façam algo similar. Não vão ganhar a mesma coisa, não vão ter o mesmo respeito. É um caminho ainda, acho que é a ser trilhado. Mas qual seria uma boa, digamos que receita de bolo aí, uma dica para a mulher que busca esse posicionamento além do resultado? É o resultado, postura? O que você acha que é relevante para ela conseguir esse posicionamento de pelo menos equiparação ou ser valorizada da maneira que é merecido, né? Primeiro é não dar ouvido a isso. Uhum. Porque, veja, se a gente ficar se pegando a esse tipo de conceito, se imagina eu, mulher, ficar acreditando que a mulher sempre ganha menos, a mulher sempre é menos acreditada. Veja o tempo que eu estou gastando para acreditar nisso. É o mesmo tempo que eu posso gastar para acreditar que eu posso, se é possível fazer, eu posso realizar. Não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Então, eu canalizo essa energia para outro tipo de pensamento e não para esse outro pensamento que vai aprisionar, que vai deixar a mulher refém, se ela ficar pensando nisso. Então, isso é uma dica. E a outra, vai atrás do resultado.
o resultado vai chegar antes do seu nome. Então, mostra para escrever em qualquer esfera que você esteja, né? Em qualquer empresa que você esteja. Faz o seu melhor e se comparando com você mesma, todos os dias. Legal, isso que você falou é legal sobre essa crença que realmente, às vezes, você já nasce com aquilo na cabeça. Sim. E depois ninguém tira mais e você mesmo fica refém do seu próprio Sim. pensamento. Não é algo que ninguém à sua volta enxerga isso, mas você enxerga daquele jeito. Sim, né? é aquela mesma frase que a gente escuta quando pequeno, Rafa, fazendo analogia, dos nossos pais. Não fale com estranhos. Depois querem que a gente se transforme em bons vendedores. Como que a gente se transforma em bons vendedores? A gente cresceu com pai e mãe dizendo não fale com estranhos. É barreira nossa. É a nossa primeira barreira. Então, ao criar os nossos filhos, a gente precisa, logicamente, dentro do ambiente seguro, falar para eles, converse com estranhos. Para que eles desenrolem. Para que eles não se sintam acuados quando precisar falar com alguém que nunca falou. Só que a gente cresce com isso. Então, a mulher, ela também cresce, acreditando que ela pode chegar num determinado patamar, mas ela nunca vai ser vista da mesma forma que um homem. Ela cresce acreditando nisso. Então, a primeira coisa é descrer, é não acreditar nisso, porque isso vai limitar. Crenças limitantes. Isso vai limitar, né, o sucesso dessa mulher. Você o tempo todo está rodeado de pessoas resolvedoras de problema, pessoas inovadoras, pessoas para frente. Qual que é a sua dificuldade hoje? Qual que é o nível da sua paciência hoje, dificuldade para você lidar com o inverso? Quando você está com pessoas negativas, procrastinadoras, pessoas que não resolvem problemas. Você tem paciência para esse perfil? Vamos lá, vamos para a resposta. Primeiro para a resposta baseada em estudos, né? Existe o DISC, que é aquele estudo que a gente faz sobre a nossa personalidade, né? Para a gente entender, né, se somos dominante, influente, né? Ou estável, conforme. O meu é dominante, influente. E a paciência, ela aparece como minha essência em 0. Não é 1, nem 2. Ela aparece no resultado como 0. No adaptado, eu estou em 80. Ou seja, veja o sacrifício que eu devo fazer para poder conseguir sair do 0 para o 80 a nível de paciência. Para poder lidar com as pessoas. E isso não é... Alguém pode estar nos escutando achando, caraca, mas deve ser extremamente desgastante. Não, é aprendizado. É melhor para mim ser assim do que ser tolerância 0, paciência 0. É claro que nos meus dias mais atacadas, a pessoa que fica na minha frente, andar devagar, é menos acelerada do que eu, não está no meu compasso, vai me irritar? Vai me irritar. Mas, hoje em dia, eu só respiro. Fundo. E sigo. Nem xingar eu xingo mais. E isso para mim é superação. Porque, de fato, minha paciência sempre foi muito, muito, muito curta. Mas a seletividade dos ambientes e como eu te falei, eu entendo que a maior parte do seu tempo você está com pessoas que realmente são produtivas, executoras. Então, os ambientes que a gente escolhe também, né? Facilita. Facilita, né? Sim, facilita. E como facilita, né? Eu falo que lá em casa é um laboratório ambulante, né? Porque são 5 filhos e a gente sempre está analisando eles, né? E a gente fala que a essência, ela também tem que ser vista como forma de acolhimento. Nós não somos só o nosso adaptado, né? E entender que a essência de cada um, ela é uma. Você pode trabalhar uma vida inteira para melhorar aquilo que veio de essência. Você às vezes consegue, às vezes não consegue. O fato de o nosso meio ser pessoas parecidas com você pode ser mais fácil para você. Mas você cresce? Será que você cresce nesse ambiente? Porque eu nunca vi ninguém crescer na zona de conforto. Então, eu, ao me rodear de pessoas executoras, será que a Adelaide cresce? Onde é que eu treino minha paciência, então? É verdade. Né? Então, é reflexão a ser feita. A gente não pode achar que ficar sempre rodeado de pessoas que se parecem com a gente vai fazer a gente crescer, progredir, prosperar, porque às vezes isso não pode ser uma verdade. Eu adoro quando alguém faz uma analogia ao nome do programa aqui, porque o que você está falando é a explicação do programa. E, de fato, em zona de conforto, ninguém cresce, é no conforto 0 que a gente cresce. Por isso que esse programa tem esse nome. Sim, você sabe que quando a criança está crescendo,
Você tem filho, se o Ravi não falou, vai falar ainda para você isso. De noite, papai, tá doendo, meu joelho tá doendo. Todos os meus filhos chegaram para mim de madrugada em algum momento da vida e disseram. E aí eu falo, filho, vai passar, isso é dor do crescimento. Porque sente-se. Ou seja, a criança para crescer dói. Como você quer crescer na sua zona de conforto? Legal. O BNI é uma rede de negócios, uma rede de networking baseada em relacionamento, em conexões, em boas conexões. Mas a gente sabe que nem todos têm o perfil para isso. Né? Então, inclusive, você fala, né, que o BNI é para todos, mas nem todos são para o BNI. E eu consigo compreender o que você fala. Qual é o maior erro de pessoas que tentam fazer conexões, às vezes até numa tentativa boa, mas elas acabam errando, acabam deslizando, porque elas estão tentando fazer um negócio bom, mas da maneira errada? Na maioria das vezes que eu vejo, Rafa, é a pressa de obter resultado. Quando é simples assim de se enxergar, fácil, rápido, é essa pressa. Isso é muito notório. Você está com pressa, você precisa muitas vezes de resultado, porque aquele leão ali do dia tu está precisando matar, talvez para que tua empresa sobreviva, inclusive. Então, quando existe esse perfil dessa pessoa dentro do BNI e ela mostra essa pressa, nessa pressa, ela atropela a metodologia. E ao atropelar a metodologia, dificilmente ela vai ter bons resultados. Tem alguém que tem resultado, mesmo não cumprindo a metodologia? Tem. A gente sabe que tem. Quando o serviço é fácil de ser referenciado, né? Indicado. Isso é. Mas o comum é que aqueles que se destacam dentro do BNI são pessoas que, de fato, genuinamente se comprometeram com a metodologia. Quando eu falo se comprometeram com a metodologia, eu não estou falando aquilo que tu parece ser. Eu estou falando aquilo que tu é. Porque parecer ser é fácil. Mas quando você faz o que você faz, quando não tem ninguém olhando, esse é o que você é. E como é que você se comporta aí? Como um membro do BNI? Realmente como um givers? Ou você fala mal do coleguinha? Entendi. Então são pensamentos que a gente precisa ter, já como um membro atuante, como um membro que sempre está lá no verde. Você não pode deixar de se fazer esse tipo de reflexão, sabe, Rafa? É de pensar quem eu sou como membro quando ninguém está olhando. Perfeito. Isso vem muito a calhar. Inclusive, hoje a gente estava discutindo o próximo momento educação e a minha sugestão foi falar algo muito parecido com isso, sobre a nota do semáforo nem sempre refletir aquilo que o membro realmente é. Sim. Muito comparado, inclusive, com o desempenho escolar. Tem muitos alunos que vão na escola por obrigação, Sim. que tiram até notas boas, Sim. que têm frequência, que fazem o que precisa ser feito para ganhar os pontinhos lá. Sim. Então, quando você olha no papel ali, maravilhoso, mas na prática a pessoa às vezes nem sabe o que está fazendo lá, ou está lá por Sim. obrigação. Então, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. O resultado, apesar de ter uma métrica muito afinada ali das contribuições, mas a vivência que vai dizer realmente quem é quem são momentos, né? Às vezes você sabe que tem membro excelente ali que está num momento em que ele não conseguiu entregar os resultados, mas ele é muito mais giver, ele faz muito mais por merecer do que aquele que está no topo, né? Você já ouviu falar no membro melancia? Não. Não? Não. Porque tem o abacatinho, é quem está no verde. Sim. Aí tem a laranjinha, Tem o tomatinho, são os amarelinhos. tomatinho, E os né? tomatinhos são os vermelhinhos. Sim. E a melancia? Verde por fora, vermelho por dentro? É. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É aquele membro que está lá em cima, tem lá seus 100 pontos, seus 90 pontos. E, na verdade, ele é uma melancia. Ele é vermelho por dentro. Entendi. E trazendo essa mesma analogia de o semáforo refletir alguma coisa que nem sempre na prática o que separa um verdadeiro líder de alguém que apenas tem um cargo de liderança? Eu acho que são as atitudes. Eu gosto muito de pensar que não há outra forma de liderar senão pelo exemplo. Então, que exemplo você dá? Sendo um líder, qual exemplo você dá? E quando eu falo nisso, eu estou falando no exemplo costumeiro, no dia a dia, na tua vida comum. Não é só quando você está numa reunião. É o que é que você faz do seu dia a dia para motivar essas pessoas, para fazer com que essas pessoas vejam em você essa forma de liderar,
Porque se você fala muito, mas aquilo que tu faz não condiz com a tua fala, quem te segue? Dificilmente você vai ter. Você pode ter, assim, meia dúzia de... A gente chama de baba-ovo. Como é que a gente chama aqui? Puxa-saco? Também. Pronto. Pode ter as suas meia dúzia lá de puxa-saco. Mas de verdade, você não tem pessoas que admiram você. Entendi. Né? Ser admirado, ser uma pessoa que o outro olha, caraca, que massa tá ali. Que massa fazer parte disso daí. É uma pessoa que não vai conseguir te enganar muito tempo. Então, esse membro melancia, ele não consegue enganar todo mundo muito tempo. Por mais que ele permaneça muito tempo numa equipe. Tem muitas pessoas que acreditam que o networking é tudo dentro de um contexto de negócio, né? Você acha que uma pessoa extremamente competente no que ela faz, sem uma rede de contatos, ou o inverso, uma pessoa que tem uma rede de contatos maravilhosa, grande, extensa, mas ela não é tão competente assim, são equivalentes ou um dos dois perfis seria mais interessante? Qual se sobressai? Eu acho que eu queria ser menos competente com boa rede de contato. Eu acho, porque aí eu ia atrás da minha competência, eu ia me qualificar. Agora, rede de contato você leva uns anos para cultivar, né? Para conhecer, para cultivar. Network não é algo imediato. Não é. Não é algo que você faz esporadicamente. Acreditar que network se faz de vez em quando é a mesma coisa que você dizer que paga imposto de vez em quando. É o mesmo. É prática, precisa ser deliberado. Você precisa ter um intuito de chegar em algum lugar. Como é que você vai para algo se você não sabe nem onde você vai chegar? Ah, quem sabe aqui gere um negócio. Não. Você precisa saber o que você quer. Então, talvez eu preferisse ter menos competência, mais rede, do que nada de rede e ser altamente competente. Concordo. É que é um questionamento comum, né? Porque tem pessoas que elas... a gente teve acesso muito a isso até no momento de convidar para o BNI, né? A gente se deparou com esse tipo de barreira, né? Pessoas que elas entendem que elas são extremamente competentes e as pessoas sempre vão indicá-las pela competência que elas têm. Então tá tudo certo, não preciso me relacionar e tudo mais. Então, algumas pessoas pensam dessa forma, né? Sim. Se você conseguir somar os dois, melhor ainda. Claro que sim, né? Se você for super competente e ainda tiver uma boa rede de contato, é só entrar no BNI agora. É porque, na verdade, quando se fala de rede de contato, networking para alguém que está de fora, ele entende que aquele canal é exclusivamente para vendas. Então, automaticamente ele relaciona que, por que eu vou entrar se meu produto vende sozinho? Mas essa rede não é para você vender. Claro que se você vender, ótimo, mas é muito mais do que isso, sim, né? Então, quando a gente fala de uma rede de contatos, a gente está o tempo todo desconectando, evoluindo. É a construção de relacionamento. É outra história, né? E quem está de fora não consegue enxergar isso. Né? É enxergar que se a gente tem 50 reuniões no ano, sim, você tem 50 chances de aprender algo com outros empresários. E não só de vender algo, mas de aprender algo. E isso é algo que ninguém vai tirar de você, que é o aprendizado. Então, você participar desse tipo de reunião, em que você passa lá 1h30, 2 horas, com essas pessoas, que às vezes estão num grau de maturidade empresarial maior que você, ou menor que você. Então, aprenda com os maiores, ensine aos menores. E isso você fazer com constância, eu acho que é de uma valia extrema. Lembro que quando fui membro e participava pela Papa Rica, no BNI Providência, lá em Tu, o quanto que eu aprendia com pessoas que tinham 15, 20 anos de empresa. O quanto que eu podia também ensinar a quem estava chegando e estava tirando seu primeiro CNPJ. Então, eu enxergo muito o BNI dessa forma, como um lugar, para mim, seguro, onde eu tenho suporte, onde eu tenho apoio, onde eu construo relacionamento e também faço networking. Você tem uma família maravilhosa, muito bem casada com o Felipe Conduta. Abraço, Felipe. Tem 5 filhos, salvo engano, 5 bichos. 7. Né? 7?
É que tem o coelho também. 2 coelhas. Aí, Cocara e paçoca. E você é uma pessoa, evidentemente, muito bem sucedida, nem tô falando de negócio, né? E eu vou falar disso abertamente porque eu já vi você falando disso abertamente também e acredito que faz parte da construção da Adelaide que você é hoje. Eu queria falar sobre isso. Muitas pessoas sabem que você teve várias perdas gestacionais, Sim. né? Salvo engano, 5. Depois me corrija se estiver errado. 6. 6. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem de encorajamento, dizendo como que isso moldou a Adelaide que você é hoje, como isso te forjou, te lapidou a mãe que você é, a empresária que você é, a líder que você é, e como que isso de alguma forma refletiu positivamente na vida que você tem hoje. Como que você encarou isso e que mensagem você daria para pessoas que possivelmente estão passando por qualquer tipo de perda, qualquer tipo de momento difícil, que hoje elas não compreendem o que está acontecendo com elas, mas talvez lá na frente elas entendam de uma forma madura quanto isso agregou de alguma forma na sua vida, mesmo que seja na dor. Rafa, para falar de Adelaide com 24 anos em diante, eu preciso um pouco voltar e ver a criança como eu fui, no sentido da minha crença. O que é que eu cresci acreditando? Eu cresci acreditando que eu podia realizar, que eu podia fazer as coisas, porque eu tinha incentivadores. Eu sempre tive incentivadores. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são incentivadores. Então, não que para fazer coisas erradas, etc. Mas no tipo de deixa ela ir, deixa ela fazer. Se der errado, ela volta. Mas deixa ela tentar. Isso quando criança. Isso eu acho que formou em mim essa crença de acreditar que era possível fazer as coisas. Então, quando eu chego aos 24 anos, perto de fazer 25, e os exames junto com a minha médica fala, dificilmente você terá filhos de forma natural. Porque existem 2 complicações que impedem que isso aconteça. E eu faço tratamento engravido do Matheus. Perco 1. Faço tratamento engravido do Lucas. Perco 2. Não faço tratamento engravido do Pedro José, o meu filho do meio. Qual o ensinamento ali naquele momento? Deus diz o seguinte: a vontade é minha e não sua. Por que a pressa? Eu mostro que nem sempre é no seu tempo, é no meu tempo também. Então, Pedro José veio, e por isso o nome dele é Rocha, José, padroeiro da família. Ele veio para mostrar para mim que a minha vontade não era soberana. Soberana é a vontade de Deus na vida da gente. Então, isso realmente ficou... O Pedro José é divisor de águas com relação à minha fé. Porque ele mostra para mim aquilo que diziam que não era possível e realmente haviam muitas perdas. Depois do Pedro José, perdi outros, até que fiz a FIV dos gêmeos. Mas antes dele, dos gêmeos, perdi outros com FIV também. E depois dos gêmeos, perdi outro também. Ou seja, já eram para ser, em vez de 5, eram para ser 6, se esse último tivesse vingado. E durante todo esse tempo, nunca passou na minha cabeça que eu não seria mãe. Porque ser mãe não é só gestar. Então, eu não tinha essa preocupação se eu ia ser ou se eu não ia ser mãe. Eu tinha certeza que eu ia ser mãe. Talvez isso aumentaram as chances de sucesso. Talvez, porque a mente da gente condiciona. Quando você não acredita, você não vai realizar como se você nem você acredita. Então, como eu tinha essa certeza que eu seria mãe, só que eu não dizia como é que seria, mas eu seria. De algum jeito. Eu acho que fez com que as coisas viessem a acontecer, claro que com tratamentos, com médicos acompanhando, né? Com perdas mais fáceis, perdas mais difíceis, né? Lembro que em Angola, quando eu perdi depois do Lucas, antes do Pedro, foi depois de uma raiva muito grande, muito, muito grande, em que eu jorrou sangue pelo meu nariz
E aí, por isso, eu fui para o hospital. E ali eu descobri que eu estava grávida e tinha acabado de perder. E me botaram para esperar a curetagem, porque eles estavam ainda tentando anestesia no país para chegar nesse hospital, do lado da sala de parto. Eu vi 4 crianças vir ao mundo. Isso é desumano. A enfermeira chega para minha mãe e fala: mamá, porque é assim que eles chamam a mãe, tira tudo dela. Porque se ela adormecer, a gente não garante que não leve. Naquela semana eu decidi voltar para o Brasil. E eu fui com a ideia de nunca mais voltar. E depois disso, eu decidi que eu nunca mais pisaria lá. Eu precisava voltar para o meu país. Então, teve perdas mais fáceis e teve perdas mais difíceis. Mas nenhuma não foi sentida. Todas elas foram sentidas. Mas em todas elas eu ressignificava o sentimento. Eu não ficava remoendo isso. E nem pensava, que vem o próximo. Não. Aconteceu porque tinha que acontecer. E principalmente depois do Pedro, porque é a vontade dele e não a minha. Porque aí a frase mudou. Até o Pedro, a frase era: aconteceu porque tinha que acontecer. Depois do Pedro, a frase sempre foi: aconteceu porque ele quis que acontecesse. E eu acho que quando a gente leva para esse lado de aceitação, a gente sossega um pouco o coração. Então, para quem está assistindo, se eu puder deixar uma máxima, é a palavra aceitação. Aceita o que não tem resolução. E o que tiver resolução, resolve. Vai lá e faz. E acima de tudo também é uma história de fé, né? É uma questão particular sua, claro, mas que muitas pessoas compartilham também dessa mesma fé e com certeza faz a gente ter uma visão muito mais correta, ou uma visão mais clara, uma visão mais reconfortante do que está acontecendo. Eu acho que você se sente mais acolhido, sabe? É como se, de fato, alguém botasse você no colo. Sim. Porque você sabe que não aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu porque aquele que você acredita acha que aquilo ali agora é o melhor para você. Sim, tanto o que aconteceu como o que não aconteceu. Isso. Perfeito. Você já tem várias conquistas, né? Falamos algumas delas aqui, tanto familiar como empresarial, mas quais são os seus novos objetivos? O que te faz levantar da cama todo dia e nesse 220 volts que você sempre foi? Quais são os objetivos da Adelaide hoje? Liderar meus filhos. E para eu liderar eles, eu preciso ser exemplo. E para ser exemplo, eles precisam ver eu fazendo. É por isso que eu me levanto todos os dias. Eu preciso que eles entendam que não há nenhum outro caminho para você ser bem-sucedido. E quando eu falo bem-sucedido, eu estou falando de realização pessoal, tá? Se não você correr atrás disso. Sentado numa cama ou com o telefone na mão por horas indefinidas, você não vai conseguir alcançar isso. Está arrastando eles pelo exemplo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eles vão poder falar tudo, menos que eles não tiverem exemplo dentro de casa. E os maiores, por exemplo, eles já te dão algum tipo de feedback assim que às vezes te deixa triste? Tipo, você trabalha demais, você... Sim. Como que você lida com isso? Às vezes bem, às vezes não tão bem. Mas eu sempre falo que eu não sou uma mãe perfeita. E eu estou longe de ser. Eu sou uma mãe possível. Eu sou uma mãe possível. É a mãe possível que eles podem ter. Existe um amor imenso dentro do meu coração por eles. Existe uma vontade imensa dentro do meu coração de dar certo por eles. E se isso não for o suficiente, é triste para eles. Se eles ainda não conseguem ver, acredito eu que falta maturidade. Mas, pelas falas também que ouço, já existe uma sensação com os 2 mais velhos de que eu estou num caminho certo. Sabe? Eu não posso parar. Mas a sensação que eu tenho quando... o meu mais velho, há anos atrás, ele disse a seguinte frase, acho que ele tinha 11 anos. Se minha mãe encontrar uma moeda
de 50 centavos na rua, ela vai ficar procurando de quem é aquele dinheiro para devolver. Alguém que me contou que ele falou isso. Vê o quanto isso para mim, na hora que eu escutei, caraca, eu nem noto o que eu faço no meu dia a dia. Mas é exatamente sobre isso. É sobre ensinar a seu filho, Rafa, que o certo é o certo, ainda que ninguém faça. E o errado é errado, ainda que todo mundo faça. É ensinar isso para eles. Se seu filho conseguir crescer, passar da adolescência com essa frase, que foi isso que meu pai fez comigo, vários problemas serão evitados. Vários. O certo é o certo, ainda que ninguém faça. E o errado é errado, ainda que todo mundo faça. E volta naquela história de você arrastar pelo exemplo, né? Não adianta falar bonito e não fazer. Tem que... Não mesmo. Não adianta. E com tudo isso que você me contou, se a sua vida fosse um livro, qual que seria o título? Ó, a pergunta. Me tirando da zona de conforto. Qual seria o nome do livro, gente? Uma pergunta boa, hein? Ai. Rema, alguma coisa eu vou deixar essa para você responder até o final, tá bom? Por favor. Conforme você for falando, você vai pensando. Por favor, vou pensando no nome de um título do livro. Nossa, meu sonho era fazer uma pergunta que travasse alguém aqui. Que legal, consegui. Vou pensar aqui. Levei 26 episódios para conseguir. Comigo. Viu? Qual que é uma verdade assim que você descobriu ao longo do tempo aí que poucas pessoas têm coragem de falar ou poucas pessoas têm vontade têm coragem de aceitar? Uma verdade que você... Seja o que for aí, no mundo dos negócios, networking, uma verdade que você tem dentro de você que poucas pessoas falam disso. É mais fácil a gente falar mal dos outros do que a gente resolver nossos conflitos. É fato, Rafa. As pessoas são assim. É mais fácil eu reclamar de tudo que está acontecendo do que eu tentar resolver aquilo que me incomoda. Então, como eu cresci num pensamento muito do aquilo que me incomoda, eu resolvo. Aquilo que me incomoda, eu resolvo. Eu vejo que as pessoas hoje em dia se incomodam muito, com muita coisa. E o que é que elas fazem para mudar isso? Elas sentam e reclamam. Ou elas falam mal de você. Reclamando. Então, e existem pesquisas mostrando o quanto que danifica o cérebro o hábito de reclamar. E assim, como eu sou uma pessoa impaciente, seria super normal que eu fosse alguém que reclamasse, por eu não ter paciência. E é algo que eu detesto fazer. Eu detesto ser a pessoa que chama a atenção do funcionário. Eu detesto fazer isso. Se preciso, vamos embora. Vamos sentar e vamos conversar. Mas eu não gosto dessa situação. Eu acho que às vezes é necessário, mas você não pode fazer disso um hábito na sua vida. Você não pode achar que todas as vezes que você se senta com seus amigos é para falar de pessoas, não sobre pessoas. Porque existe uma diferença. Falar de e falar sobre. Fale mais sobre pessoas. Sobre coisas que agregam, que somam. Menos de pessoas. E tem um valor do Beni que vai na contramão disso, né? Tem. Atitude positiva, ela é totalmente oposto disso, né? Você sabe que hoje ainda eu falei atitude positiva na reunião do Melodia e eu falei acho que umas 5 vezes o nome. O nome é atitude positiva. Eu falava atitude, veja só. Pensamento, você pode ter o que você quiser. Pode pensar o que você quiser. Agora, a atitude dentro de uma equipe do Beni, ela precisa ser positiva. É isso. Mas os seus pensamentos são seus. Pode guardar para você. A atitude aqui dentro, ela precisa ser positiva. E a máxima do BNI é a gente não fala das pessoas. A gente resolve os conflitos. Então, se eu tenho um problema com o João, eu bato na porta do João e eu vou sentar com o João e vou conversar com ele. Bora conversar? O que é que tá vendo? Posso te ajudar? E não sair falando para João, José, Maria, Catarina, Eduarda.
sobre a pessoa. Mas as pessoas às vezes têm esse costume e acham mais fácil. E por que acham mais fácil? Porque ninguém quer conflito. Na verdade, a gente vive uma vida fugindo de conflitos. Por quê? Porque o conflito leva a gente para o conforto zero. E por que Beni? Faz tempo que não me fazem essa pergunta, viu? Imaginei. Faz tempo que não me fazem essa pergunta. Eu faço para os outros. Faz para todo mundo todo dia, né? Quase todo dia. Por que BNI? Porque eu acredito na metodologia, porque eu compartilho dos valores do BNI, porque eu acredito que BNI é continuidade da minha casa. Não me vejo sem o BNI. Hoje eu não me vejo sem ao menos estar em uma equipe que não seja diretora executiva, mas participar de uma equipe, não me vejo. E aproveitando esse gancho, fala um pouquinho, até para o pessoal de casa entender, qual que é a sua participação no BNI, o que ele representa na sua vida, quais são os projetos de expansão do BNI, quais são as equipes que você está trabalhando atualmente. Hoje eu sou diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga, que tem 40 ou 41 cidades, e também da região metropolitana de João Pessoa, que são 13 cidades. Né? Então, juntando as duas, são quase 60 cidades, né? Sob a nossa direção, eu e o Felipe, fazendo, né, os papéis de diretores executivos. A ideia é chegar cada vez mais longe nessas cidades, independente da quantidade de habitantes dessa cidade. Né? Eu acho que Beni, quando chega numa cidade, ela prospera, porque empresário junto, trocando experiência, fazendo com que o outro cresça, não tem como essa cidade não prosperar. A gente hoje tem 2 equipes aqui em Itapetininga, a Stone e a Pride. A gente lança em março Melodia, em Tatuí. A gente já tem membro efetivado em Piedade, com equipe nova em Piedade. E gente querendo levar para Pilar do Sul, que hoje foi para a reunião. E quer levar o projeto para Pilar do Sul. Então, a gente são essas cidades que a gente está trabalhando aqui, na Mesorregião, e em João Pessoa é a capital. A gente, para depois ir para outras cidades, a gente precisa primeiro qualificar e implementar na capital, deixar solidificado. E é o trabalho que a gente está fazendo lá. Como objetivos, se hoje a gente tem aqui 1, 2, 3, praticamente, equipes, a ideia é terminar esse ano. Terminar esse ano com 5, aqui na nossa região. Essa é a ideia. Ou seja, a gente passa de uma equipe, que foi quando eu cheguei, para 5. E em João Pessoa, a gente ter pelo menos 5 equipes até o final do ano. Legal. Esses são os objetivos. E João Pessoa é bem menor que aqui, né? João Pessoa... Assim, a sua área, você falou 13 municípios, né? Bem menor que aqui. Mas o que acontece? A quantidade populacional é a mesma. Porque tá, é a mesma, porque é mais ou menos isso que eles fazem, sabe? Tá. A diferença é que lá está concentrado. Querendo ou não, João Pessoa tem quase 1 milhão de habitantes. As outras cidades é que tem menos. Entendi. E aqui é bem espalhado. A gente tem algumas 4 cidades com mais de 100 mil habitantes, e as outras vai 60, 50, 60, 40. E aí, somando, bate 1 milhão e 100, mais ou menos, de habitantes. Entendi. O que é pior? Alguém que quer receber sem dar nada em troca? Ou alguém que finge se importar, mas na verdade não se importa? As 2 coisas. Por quê? Não tem como escolher um desses 2. Não tem interesse em nenhum dos 2, né? Não. Se você quer receber e não quer dar nada em troca, caçador. Uhum. Você é caçador, não é agricultor. E fingir algo que você não é, até quando? Até quando? Para todo mundo? Quem consegue? Eu não me vejo numa situação assim. E é gozado que eu não tenho nenhuma experiência negativa, mas dentro de uma equipe, pelo fato de você estar ali toda semana junto, você não consegue. Você não consegue. Não tem como. Porque
toda semana ali, o dia a dia, a convivência, rapidamente você vai entendendo quais são as intenções, Sim. o que quer, Sim. o que não quer. Dificilmente você não observa. Não tem como você passar por uma equipe e passar de um ano no Beni, por exemplo, e se esconder por trás de algum tipo de máscara. É impossível. Também acho. As pessoas podem quase até que uma casa, né? fingirem que acreditam no que você está fazendo. Mas, na verdade, elas sabem quem você é. E você já chegou a cortar laço com alguém quando percebeu assim que essa pessoa foge ou dos princípios do Beni ou dos seus princípios? Você tem esse hábito de... Quando você pega ali que tem alguma situação que não é legal, não faz parte do que você estava imaginando, você vai... Não, Rafa. Eu penso que enquanto eu puder deixar algo de bom nas pessoas, eu tô aqui. A pessoa não me faz mal, né? Tá, até porque se me fizer também, aí Sim. é ser otária, né? Ficar perto. Mas se ela não me faz mal e eu puder agregar, tá valendo. O que eu não permito hoje mais, no meu círculo mais próximo, são pessoas negativas. Essas não. Pessoa que só faz reclamar o dia inteiro e falar de coisa ruim. Viu o desastre? Morreu não sei quem. Não tenho paciência. Essa é a minha essência. Entendi. Paciência zero para isso. Entendi. Isso me irrita e isso me deixa fora do sério. Porque eu acho... ninguém sabe aqui quanto tempo mais tem de vida. Ninguém sabe. Então, qual tempo você tem para estar falando sobre isso? Pensando nisso? Divulgando isso? Propagando coisas ruins? Pensamentos ruins? Mesma coisa quando a gente fala dos outros. E viver nessa constância de falar dos outros. Então, quanto tempo mais você tem aqui? E é isso que você quer fazer com o tempo que te resta. Eu decidi que não vou... Né? Eu escutei uma frase, acho que já tem uns 6 meses que eu escutei essa frase, que diz assim: eu não venho de uma família curada, mas eu curei todas as minhas próximas gerações. Eu venho de uma família que reclama muito, que sempre olha o lado negativo da história, mas eu curei todas as minhas outras gerações. Meus filhos não serão assim. Meus netos não serão assim. Meus bisnetos não serão assim. Porque, querendo ou não, Rafa, isso vira rotina, hábito. E as pessoas fazem que nem notam. Entendeu? Porque é tão frequente aquilo ali, aquele ambiente, aquela conversa, que a pessoa não nota. Mas que fala só sobre isso, que só conversa sobre isso, que só vê o lado ruim, negativo. Eu decidi, eu era muito pequena, que quando um dia eu tivesse casa, quando um dia eu fosse mãe, quando um dia eu tivesse a minha família, eu não reclamaria. Ah, foi pequena? Que sim, que você tomou essa... desde pequena. Legal. E isso aí dá até para comparar com outras situações dentro de casa. Por exemplo, é muito legal, porque teriam outras... Não sei se seus irmãos, por exemplo, não é nem para você responder, tá? Só estou dando um exemplo. Mas pessoas criadas no mesmo ambiente, que elas têm a opção de... eu vou fazer igual porque Sim. minha família me criou assim, Sim. ou vou fazer diferente. Uhum. É igual quem tem o pai alcoólatra. Sim. Eu vou Que beber um porque meu pai bebe. bebe. Não, Sim. eu não quero beber porque o meu pai Sim. bebe, não quero ser isso. Sim, Foi meu exatamente pai isso fuma. que você fez. Agora mais não. E somos 8. Só eu fumei. Então, Entendi. porque são decisões, são escolhas, Rafa. Sim. São escolhas, Rafa. Fazemos as nossas. Então não bota a culpa no teu meio. Não bota a culpa no teu meio. Era exatamente essa conversa lá em casa. Da essência e do meio. Os meninos falam muito palavrão. Os 2 mais velhos. E o de 11 anos, o Pedro José, não fala um palavrão. Ele não fala. Ele não fala. Ele joga aqueles jogos que quando os meninos estão jogando, só via ter o pi, 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 pi. Ninguém ouve mais nada. O Pedro faz, poxa vida! Carambola! Caraca! Você sabe? E ele tem 11 anos. Sim. Então, é o que eu falo a um laboratório lá em casa. Eu falo, é exemplo de que o meio não é tudo. Sim. A tua essência também conta. A essência do Pedro José é que fala mais alto.
Porque se fosse o meio, ia falar palavrão. Sim. Porque escuta. Não ia falar. Então, quando a gente se pega, Rafa, com pessoas que por conta de um meio se vitimizam, elas esquecem que existe algo chamado escolha. Ah, mas não é tão fácil. Não. E quem disse que para mim foi? Quem disse que para as pessoas é? Qual é o seu difícil? Recentemente recebi uma pessoa que veio conversar comigo e muito angustiado no casamento dele, e a reflexão que eu fiz com ele foi a seguinte: tá difícil? Tem outro difícil também para ser vivido. Você vai ter que escolher qual é o difícil você quer viver. Porque é isso, Rafa. Quando é que alguém disse que ia ser fácil? Mas a Mary, quando falou no Havaí, o ano passado, não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Aquilo ali, para mim, caiu como se fosse uma luva na minha vida. É exatamente isso. Porque nunca foi fácil. Mas também nunca chegou ninguém para mim para dizer: tu não faz. É impossível de ser feito isso. Essa reflexão é bem legal. Eu já vi vários conteúdos do professor Clóvis de Barros que fala muito sobre essa questão de dores de vidas não vividas. A gente, às vezes, inconscientemente, às vezes faz algumas comparações, né? Ah, será que talvez se eu não fizesse isso, eu tivesse em outra situação, outra vida, outro tudo? Né? Será que, como que seria? Seriam outras dores. Sim. Hoje, se você tem dores hoje, em outra vida seriam outras dores. Talvez maiores, mas menores. Outras. Mas seriam dores. Outros problemas. Sim. Sim. E você, frequentemente, eu já vi você fazendo algumas críticas sobre gestão do tempo. Inclusive aqui no seu podcast, acho que no último que eu assisti, você estava falando sobre isso, né? Todas as pessoas têm igualmente 24 horas, inclusive o Elon Musk, que faz grandes feitos aí mundiais, tem as mesmas verdade. 24 horas que a gente, né? Verdade. E aí quando você se depara com pessoas, não, que eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Quando as pessoas falam isso pra gente, dá até a impressão que a gente não faz nada, né? Dá a impressão que a nossa vida é fazer nada, né? Eu queria que você deixasse aqui algumas dicas sobre gerenciamento de tempo. Para que as pessoas que gostam de reclamar, sim, né, reclamam que não tem tempo, elas parem de reclamar. Primeira coisa, tem que parar de reclamar. Primeira coisa é parar de reclamar. O primeiro passo. Eu vou contar antes uma história que a gente viveu, eu e o Felipe, há mais ou menos um ano atrás. Eu fiquei sabendo que uma pessoa queria muito entrar no BNI. Bora lá, ver se ela tá lá. Que a gente troca uma ideia. Vamos. A gente foi. Sentamos, tomamos um café delicioso. E aí eu perguntei para ela, mas me fale uma coisa. O que é que está faltando para você entrar no BNI? Aí ela, sabe o que é, Adelaide? É que a reunião é aqui em Itu. A gente estava em Itu. E eu moro a meia hora daqui. Eu falei para ela, minha reunião fica a 1h10 daqui. Tapetininga está a 1h10 daqui. De Itu. Ela, mas sabe o que é? É que eu tenho 2 filhos. Aí o Felipe disse que depois pensou, né? Não termina a frase. Aí eu fiz, eu tenho 5. Qual é a próxima? Qual a próxima? Aí o Felipe falou, você não falou isso. Aí o Felipe depois disse, você não me chame mais. Pra ir passar vergonha junto com você. O Felipe essa hora estava embaixo da mesa, certeza. Você não me chame mais para ir passar vergonha com você. Nem, Felipe, me poupe. A pessoa fala que tá louca para entrar em canto nenhum, só botando empecilho para não entrar. Então, assim, a pessoa, isso é gestão do tempo. Isso tudo é para explicar que ela estava tentando me dizer que ela não tinha tempo. Então, aí, a autorreflexão, né? São 5 filhos, 7 bichos, uma mãe que não está bem, um pai que não está bem, ela está em Recife, ele está em Brasília, e eu preciso também me colocar disponível, mais em Recife até do que Brasília. Brasília existe um suporte maior, tá? Do que em Recife, mas eu preciso também dar suporte, ser suporte, criar meus filhos, educá-los, gerir as empresas, liderar membros do BNI. Como que eu dou conta? As mesmas 24 horas do Elon Musk. Então, como é que você faz a gestão do seu tempo? O que eu acho que me ajudou muito? Organização. Para tudo, eu tenho agenda. Dizem, em alguns cursos que eu já fiz, que se você não tem agenda, você é a agenda de alguém. Isso pode ser que seja uma verdade.
Eu tenho agenda. E eu preciso cumprir a agenda, porque, para mim, me deixa confortável. Não me deixa com zero de conforto. Me deixa muito confortável cumprir, ticar, realizar aquilo ali. Então, realmente, eu tenho planner, eu tenho agenda, e eu preciso ticar, e eu preciso fazer as coisas, tudo dos meninos, tudo dos meninos e da empresa tem horário. Tá ali, todos têm rotina. Mesmo os mais velhos dormindo fora do horário, porque um de 17 e um de 20 já dormem fora do horário. De 11 para baixo, um dorme às 9, os gêmeos dormem às 7h30 da noite. Os 3 mais novos, rotina regradinha, sem piar. Por quê? Porque dizem que a gente se sente muito mais seguro, Rafa, quando a gente sabe o que é que vem depois. Uma forma de você criar seu filho e ele crescer como um adulto com segurança é rotina. Porque ele sempre sabe o que vem depois. Tanto que quando a gente viaja, que sai um pouco da rotina, eles ficam mais atrevidos, mais agitados, né? E às vezes a gente, como pai e mãe, a gente não tem essa percepção de ambiente. Mas voltando à gestão do tempo, eu acredito que organização. Vai dar conta de fazer tudo? Sinto lhe informar. Às vezes não vai. Às vezes não vai. Ou você acha que eu todos os dias faço tudo que eu quero fazer? Claro que não. Perguntaram para mim como é que você resolve. Brincando, eu disse assim: eu jogo os meninos para cima, que cair no colo eu resolvo. Logicamente que não é assim. O que eu faço é, qual é a demanda para ser resolvida hoje? Hoje, fulaninho e fulaninho tem dentista, eu preciso estar lá? Estarei lá. Tem reunião da escola e preciso estar lá? Estarei lá. E amanhã, o que é que eu preciso fazer com relação às crianças? Amanhã é sexta-feira, amanhã eles têm hipismo. Então amanhã eu estarei lá, de manhã com eles, no hipismo. Então, eu me programo para as coisas acontecerem. Não vou fazer reunião lá do hipismo? Vou. Porque enquanto eles estão no cavalo, eu estou trabalhando. A vista é outra só. Mas é tudo uma questão de você se organizar, se programar. Mas antes dessas duas coisas, se priorizar. O que é prioridade na vida? Qual é a sua prioridade? Então, é dessa forma, você vai precisar analisar tudo que você faz. Quais são as suas prioridades naquilo que você faz? Onde é que você é imprescindível? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Comece por isso. O que é que você não pode mais deixar para amanhã? Comece com isso. E tente criar a sua metodologia de resolver as coisas. A sua forma de atendimento. A sua forma de conduzir a sua empresa. E alinhe os processos. Faça com que esses processos estejam sempre sendo melhorados. Quando você consegue fazer isso, você vai conseguir um pouco mais de tempo. Dizer que eu tenho tempo livre é mentira. Tirei agora 2 dias de férias. 2 dias que eu digo de férias, a meta era 0 BNI. 0 problema. Essa era a meta. Meta alcançada? Longe de ter alcançado. Longe de ter alcançado. Passei os 2 dias com o telefone na mão resolvendo coisa. Só não abri o computador. O computador só abri ontem à noite. R$2, uma pergunta desconfortável. Lembrando que a do livro não tive a resposta ainda. Eita. Mas é outra já, tá? Essa é de R$2, era mais caro. É? Não, pode fazer a pergunta. Esses dias eu participei de um podcast e o cara me fez uma pergunta que me travou. Eu falei assim, caramba, você nem fez um suspense antes já, né? Já foi. Foi assim, eu falei, qualquer hora eu vou usar com alguém essa pergunta. Olha só, aí tu resolveu fazer isso comigo? Amigo é amigo. Vai que eu consigo 2 vezes, né? Cadeira. Mas ela é bem pertinente. Hoje você falou um pouco da sua história de fé, inclusive, né? Então, você acredita em Deus. E acredito que se você tivesse uma oportunidade com Ele, você agradeceria muitas coisas. Talvez você pediria muitas coisas também, que a gente sempre tem pedidos. Principalmente a gente tem filhos, a gente quer pedir saúde, quer pedir, né, várias coisas, né? Sim. Mas o que você perguntaria para Ele? Se você tivesse a oportunidade de conversar com Deus, o que você perguntaria para Ele? Eu perguntaria algo que eu teria medo da resposta. Quanto tempo eu tenho para ver os meus filhos crescer? Certamente, se hoje eu pudesse fazer uma pergunta, seria essa. E eu tenho medo da resposta.
porque eu quero vê-los crescer. Às vezes a gente se pergunta isso por dentro, né? Sempre, às vezes. Às vezes eu acho que quando você fala às vezes, Às não vezes. comparando, biologicamente o homem e a mulher é diferente. A mãe do pai é diferente. A mãe, ela pergunta isso todos os dias, pode ter certeza absoluta. Que antes de dormir é a pergunta que rola na cabeça dela. Eu falo isso porque eu me pego... Eu acho que é uma coisa que tá dentro da gente, mas eu me pego perguntando isso, sabe? Eu me pego às vezes aflito, né? Quando eu vejo o Ravi ou dormindo, ou fazendo alguma coisa, ou crescendo, ou tendo... aquelas expressões de carinho espontânea que eu fico me perguntando, nossa, mas será que daqui a algum tempo vai parar de fazer isso, sabe? Então você fica assim, com vários questionamentos, mas no final você sempre está perguntando até quando que eu vou vivenciar isso, né? Sim. E é Sim. complicado. Sim. E ter filhos com muita distância de idade, como eu tenho, né? Do Mateus para os gêmeos, é olhar e entender que os filhos do Mateus eu sei que eu vou conhecer. Dos gêmeos eu não sei. Vai, se Deus quiser. Vai. Digo por conta da distância, sim. né? Vai. Mas eu digo conhecer, vou. Mas assim, eu falo assim, eu queria aproveitar como vó. Sim. Sabe? E muito provavelmente dos gêmeos eu já vou estar mais cansada, eu acho, né? Não, vai ser só uma papai velhinha. Papai desacelerou, ele já tem 80. Uhum. Então eu tô na vibe de que eu tenho, puxei a ele, se Deus quiser. Legal, mas gostei da sua pergunta. Nossa, que pergunta legal. Acho que se eu tivesse uma conversa eu faria a mesma pergunta. Não tinha pensado nisso. Legal. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Eu adorei, Rafa. Eu também. Adorei. Perguntinhas, não combinou nada, só pra mim pegar no... E aqui as perguntas, elas vão assim, né? Tá falando aqui, daqui a pouco o Beni, daqui a pouco a pergunta... Família, sim. Muito bom. Obrigada pelo convite. Agradeço pelo seu tempo, ter se deslocado, né? Você parou o que você. estava fazendo, veio para cá. Seu tempo Sempre. valorizo muito. É sempre bom estar com você, sempre aprendo muito e foi um prazer poder estar estendendo esse aprendizado pro pessoal de casa. A recíproca é verdadeira. Sempre que eu tô com você, eu aprendo demais. É muito bom. Eu sempre venho a Itapetininga, a gente sempre tem a oportunidade de estar junto. E é muito bom saber que a gente tem alguém com quem a gente pode contar, que acredita naquilo que de fato o BNI é. Obrigada, Rafa. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio Conforto Zero com Adelaide Conduta. Toda quinta-feira um novo episódio. Até a semana que vem. Tamo junto.